Na aula de hoje nós vamos falar sobre trabalho e sociedade na América Portuguesa. Começando a falar sobre o trabalho indígena, trabalho compulsório indígena. Nós já vimos que, apesar da presença de escravos africanos desde o início dos primeiros momentos da colonização aqui na América Portuguesa, a mão de obra predominante ao longo de todo o século XVI até o primeiro quarto do século XVII foi de trabalhadores indígenas. Primeiramente, no período pré-colonial, com o escambo do pau-brasil, através do pacto feito entre os traficantes de pau-brasil e as lideranças indígenas, com a troca de objetos, de produtos vindos da Europa, como machados, facões, espelhos, em troca do trabalho dos indígenas, no corte da madeira, no transporte dessa madeira até os navios, enfim, nós vimos esse período pré-colonial, e também a utilização dessas alianças militares na defesa do território contra invasores estrangeiros. Então nós vimos aqui, tanto no período pré-colonial, com o escambo do pau-brasil, como no início da colonização, esses pactos foram importantes, defesa contra as tribos do sertão, através de alianças com as tribos do litoral, ou seja, aqueles grupos indígenas mais afastados do litoral em guerra com os indígenas do litoral, aliados dos portugueses nesse sistema de alianças, fazia com que esses portugueses conseguissem escravizar os grupos derrotados no conflito, além de defender o litoral contra as invasões estrangeiras, as ameaças de invasão por parte de outros países europeus que eram muito comuns ao longo do século XVI. Mas nós não podemos falar sobre a questão do trabalho indígena sem antes falar sobre a atuação da Companhia de Jesus, dos padres jesuítas no processo de colonização da América Portuguesa. A Companhia de Jesus foi criada na França, na Universidade de Paris, em 1534, no mesmo ano em que a coroa portuguesa criou o sistema de capitanias hereditárias aqui na América, Foi criado por um padre espanhol que era professor da Universidade de Paris, chamado Inácio de Loyola. Ele era muito influenciado pelo espírito das cruzadas da Idade Média, aquele espírito de levar o evangelho aos povos não cristãos, aos infiéis, catequizar, cristianizar os povos não cristãos. E, além disso, era também bastante influenciado pelo ideário de São Francisco de Assis. A ideia da pobreza, de estar junto aos mais pobres, de estar junto aos humildes. Ele próprio era de família rica e se despojou de toda a riqueza, foi viver na mendicância, na pobreza, até concluir os seus estudos, enfim. Foi a Jerusalém, Enfim, ele era imbuído desses princípios e com um grupo de seguidores, seus alunos, incluindo aí um português chamado Simão Rodrigues, ele cria então a Companhia de Jesus. É importante lembrar que esse era o período, o auge da reforma religiosa na Europa, dos conflitos entre católicos e protestantes, e a França era também palco desses conflitos, A França era o centro do calvinismo e os calvinistas franceses, chamados de huguenotes, viviam em conflito com os católicos na França. Então foi nesse contexto que surge a Companhia de Jesus. Em 1540, a ordem é oficializada pelo Papa Paulo III e naquele mesmo ano, o Simão Rodrigues, que era o português que fazia parte do grupo dos fundadores da Companhia de Jesus, foi chamado pelo rei Dom João III para fundar a ordem lá em Portugal. Importante destacar aqui que Dom João III, rei de Portugal, tinha um irmão muito influente no clero católico, no alto clero católico, que era o cardeal Dom Henrique. O cardeal Dom Henrique, inclusive, que chegou a ser um dos cardeais cotados para ser papa numa determinada ocasião. Então ele era um membro muito influente da igreja, e ele, junto com o irmão, rei de Portugal, Dom João III, levam os jesuítas para Portugal e fundam, em 1540, a Ordem da Companhia de Jesus em Portugal. Já no ano seguinte, eles partem numa expedição para a Índia, acompanhando uma expedição para a Índia, e na Índia fundam o primeiro colégio jesuíta português, o Colégio de São Paulo de Goa, na Índia. E no ano seguinte, em 1542, é fundado o Colégio Jesuíta de Coimbra, esse sim, na metrópole portuguesa.
É importante lembrar também que dentro desse contexto da reforma religiosa, a década ali de 1540 ela é muito importante porque foi ali naquele momento que se fundou o Concílio de Trento. Um concílio, ou seja, um conselho, um grande congresso reunindo representantes de todo o clero católico e também representantes das outras religiões cristãs que surgiam naquele momento, para um grande debate a respeito, é claro que um debate liderado pelo Papa, pela Igreja Católica, né? Mas um grande debate teológico que durou 18 anos, né? Foi de 1545 a 1563, e nesse debate teológico sai o que a gente chama de contra-reforma católica, a maneira como a Igreja Católica então tenta se reformar diante das críticas que veio sofrendo ao longo daquele período para enfrentar esse processo de transformações religiosas que acontecia. Então foi nesse concílio, por exemplo, que se instituiu, né, de forma mais consistente a questão do celibato dos padres e também a questão da formação dos padres, né? Isso combatendo as críticas que eram feitas por parte dos cristãos protestantes de que a Igreja Católica era um lugar da corrupção, que muitos padres não eram de fato religiosos, né, que agiam por interesses políticos e econômicos, né? Então começa a se pensar na formação, na formação intelectual e teológica dos padres, né? E para isso eles tinham que ter uma vida monástica, dedicada 100% à igreja, portanto não podiam se casar. E nesse ponto os jesuítas vão cumprir um papel fundamental, porque eles vão atuar justamente na educação e na formação filosófica dos padres, né, do clero. É publicado o Index dos livros proibidos, né, o Index Librorum Prohibitorum, contendo uma lista com todos os livros considerados perigosos, heréticos, né, pecadores, enfim, que traziam críticas à igreja, e eram proibidos, e inclusive se as pessoas fossem pegas de posse desses livros, poderiam ser condenados inclusive à morte, né? A morte purificadora no fogo da Santa Inquisição. Aliás, a Inquisição também ela é reorganizada, reformada nesse Concílio de Trento, tá? Enfim, é nesse contexto que surge a Ordem dos Padres Jesuítas, é nesse contexto que eles embarcam, não só através dos portugueses, da colonização portuguesa, mas também da colonização espanhola, nós vamos falar disso daqui a pouco, né? Na expansão marítima e na colonização tanto do Novo Mundo, a América, quanto das Índias. Em 1549, os jesuítas chegam ao Brasil. Lembrando, nesse mesmo momento era criado o governo geral, centralizando a administração das capitanias hereditárias, como nós falamos na aula passada, né? O primeiro governador geral do Brasil foi o Tomé de Souza, e junto com o Tomé de Souza, para assumir, né, o governo geral na cidade de Salvador, que é escolhida para ser a capital desse governo geral, vem também o padre jesuíta Manuel de Nóbrega. E daí, em 1553, 4 anos depois, né, é inaugurado o Colégio Jesuíta da Bahia. Veja a arquitetura do colégio, né? Esse modelo arquitetônico, né, ele vai ser comum nos colégios jesuítas fundados no século XVI e século XVII, pelo Império Colonial Português, né, contando com o prédio da igreja e junto ao prédio da igreja, né, a residência dos padres e o colégio de formação, tanto de formação dos sacerdotes, né, como voltado também para a educação dos colonos, no caso das colônias, né? O colégio jesuíta, então, é uma instituição que, na verdade, representa, né, a presença da metrópole na colônia, e passa a ser o principal ponto de ligação entre a metrópole e a colônia, né? Vamos lembrar que nós já temos aí décadas da presença portuguesa em alguns pontos aqui do território, né? E o que esses jesuítas puderam observar foi que estava acontecendo um processo de circulação cultural, onde os portugueses impunham o seu modelo de colonização sobre os indígenas, mas, por outro lado, também absorviam muitos dos hábitos dos grupos indígenas, né? Na visão dos jesuítas e na visão do governo português, o que estava acontecendo era que os colonos aqui estavam absorvendo os hábitos indígenas, e isso ia contra os princípios cristãos católicos daquele momento, né? Por exemplo, as relações
entre os portugueses e as mulheres indígenas, né? Havia casos ali de relações poligâmicas, de colonos que tinham várias esposas e vários filhos com essas esposas indígenas, né? Então, essas questões morais que passavam pela ideia de civilização, né, trazida pelos europeus e pelos cristãos, essas questões precisavam ser reforçadas no processo colonizador, né? Então, o papel da igreja via jesuítas vai ser fundamental nesse momento. É a representação de um determinado modelo, né? Como está escrito aqui, a representação de um determinado modelo civilizatório cristão, europeu, né? Nos valores morais, na disciplinarização tanto dos indígenas quanto desses colonos, né? E por isso os jesuítas então exerceram muita influência política nesse processo de colonização, né? Eles vão atuar na aculturação dos indígenas, na conversão dos indígenas ao cristianismo, né? Através da língua, através da religião, dos valores cristãos, né? E reforçar a relação de obediência à corte, de obediência à coroa portuguesa e, consequentemente, de obediência à igreja, fidelidade, né, à igreja e ao governo português, né? Então, nesse sentido, os jesuítas vêm para imprimir um marco civilizatório central no processo de colonização. E, consequentemente, a evangelização, a expansão da fé cristã pelo mundo, que era o princípio inicial, norteador da criação dessa ordem naquele contexto de reforma, de contra-reforma católica, né? Bom, então um exemplo disso a gente pode perceber num processo que aconteceu a partir de 1554 no litoral da região que hoje compreende os estados de São Paulo e uma parte do Rio de Janeiro, tá? Vamos ver aqui. Aqui nós temos então esse trecho aqui desse mapa, não sei se vai ser possível de todos identificarem, mas aqui nós temos a Baía de Guanabara, né? Aqui a cidade de Niterói, estaria mais ou menos por aqui, seguindo aqui nós vamos ter Saquarema, Araruama, aqui nós vemos a Lagoa de Araruama, e logo chegando aqui nesse ponto nós temos esse cabo aqui, ou esses dois cabos aqui, que formam a região do Cabo Frio, né? Aqui nós temos onde hoje é o município de Búzios, e aqui onde hoje é Arraial do Cabo, e entre os dois o Cabo Frio. Tudo isso era o Cabo Frio, onde desde logo após 1500, 1504, já havia sido fundada aqui uma feitoria. Lembra das feitorias? A primeira feitoria da América Portuguesa foi criada aqui em Cabo Frio, na saída aqui da Lagoa de Araruama, que sai aqui em Cabo Frio. Aqui já havia uma feitoria. E o que acontecia nessa feitoria? O comércio de pau-brasil. Então, desde lá de 1500, nós estamos falando de 1550 já a década, né? De 54 para 55. Então. Desde 1500, 50 anos, já havia ali o comércio do pau-brasil, né? E não havia um marco da presença colonizadora portuguesa, a não ser essa feitoria e esse comércio. Isso significa que comerciantes portugueses já passavam por ali há décadas fazendo comércio de pau-brasil, mas não só portugueses. Também era muito comum a presença de comerciantes franceses nessa região. E de tanto fazerem o comércio do pau-brasil nessa região, esses franceses já haviam se tornado aliados, já possuíam ali alianças, né, de comércio, enfim, com os indígenas dessa região. Toda essa parte que está marcada aqui em verde era a área ocupada pelos índios Tupinambá que viviam nessa região. A partir desse limite aqui começa a área onde viviam os índios Goitacá e começa a capitania de São Tomé, né? Bom, já essa parte aqui mais laranja é a parte onde viviam os índios Tupiniquim, né? E é a região onde se desenvolveu mais tarde o estado de São Paulo. Aqui nós temos os marcos, né, das capitanias hereditárias. Veja, aqui o marco que divide a capitania de São Tomé para a capitania de São Vicente. Essa capitania aqui toda é a capitania de São Vicente II, né? E aqui nós temos, então, o marco que define, então, o tamanho da capitania de São Vicente II. A partir daqui, a capitania de Santo Amaro, esse trecho aqui, que pega uma parte do atual litoral paulista, né? Aqui nós vamos ter Ubatuba, aqui a Ilha Bela, essa região aqui, a capitania de Santo Amaro. E a partir daqui, em direção ao sul,
nós vamos ter a capitania de São Vicente I, que foi aquela capitania onde foi fundado o primeiro engenho por Martim Afonso de Souza e etc. Aqui em 1554 chegaram os jesuítas. Né? A segunda leva de jesuítas que chegou ao Brasil foi liderada pelo padre José de Anchieta. E o Anchieta, então, aqui na capitania de São Vicente, fundou o Colégio Jesuíta de São Paulo, assim como foi o de São Paulo de Goa, lá na Índia. Aqui foi criado o Colégio Jesuíta de São Paulo de Piratininga, na capitania de São Vicente. E, ao mesmo tempo, foi fundada uma vila ao redor desse colégio jesuíta, a Vila de São Paulo de Piratininga. E logo após fundar essa vila, os paulistas, né, ou os vicentinos, né, da capitania de São Vicente, a capitania era governada por Brás Cubas. Né? O Brás Cubas, governador da capitania de São Vicente, ele se aliou a um náufrago português que já vivia também há décadas entre os índios dessa região, os índios guaianazes, que viviam mais ou menos por aqui. Né? Esse náufrago era o João Ramalho. Ele já vivia como os índios, vivia com as pinturas indígenas, né? Vivia nu entre os indígenas e tal. E ele acabou servindo ali como um intérprete, como um intermediador dos interesses indígenas e dos colonos, né? Dos portugueses naquela região. Né? Então o governador da capitania, o Brás Cubas, ele vai se aliar ao João Ramalho e ao grupo dos indígenas guaianazes, né? Que eram rivais dos tupinambás que viviam aqui um pouco mais ao norte, e vai então organizar uma guerra contra os tupinambás dessa região aqui, visando aprisionar e escravizar os índios tupinambás dessa região, do atual Rio de Janeiro. É aí nesse momento então que as lideranças, né, dos grupos tupinambá aqui dessa região vão formar a chamada Confederação dos Tamoios. Confederação no sentido de juntar, de unir. É claro que esse nome foi dado pelos portugueses, né? O nome confederação. De unir, de juntar os povos tupinambá dessa região com o nome, né? Um nome que foi dado pelos próprios indígenas, o nome de Tamoios. A palavra Tamoio significa os avós, os antepassados, os primeiros. Né, como se eles estivessem dizendo para os portugueses: olha, nós somos os primeiros, nós somos os reais proprietários da terra. Né? Então nós vamos nos unir contra essa tentativa de invasão e de escravização e etc. Foi a primeira grande revolta indígena que acontece aqui, de resistência indígena à colonização, à escravidão e etc. Então vem a guerra, né, dos paulistas, dos vicentinos contra os tamoios. Né? Enquanto isso, na França acontece o seguinte: em 1550, um pouquinho antes aqui do início desse conflito indígena aqui no Brasil, lá na França, em 1550, o navegador Villegagnon, um velho conhecido dos tamoios aqui em Cabo Frio, que era um desses comerciantes de pau-brasil, o Villegagnon foi escolhido pelo rei da França para criar uma colônia aqui na América. E o Villegagnon então monta uma expedição colonizadora com a participação de um almirante, de um militar da marinha francesa muito importante, do almirante Coligny, que é uma grande liderança militar francesa, né, que mais tarde vai atuar diretamente nas lutas, nos conflitos religiosos na França, porque ele era protestante, calvinista, né, huguenote, e inclusive ele foi um grande entusiasta dessa colonização da América, porque ele via a possibilidade então de trazer para a América aqueles franceses que eram perseguidos, aqueles franceses protestantes que eram perseguidos na França, poderiam fundar uma colônia na América onde houvesse liberdade religiosa, né, e que ele inclusive foi quem batizou essa colônia, né? Que ele chama de França Antártica. Mais ou menos aqueles princípios que a gente viu que futuramente, quase um século depois, os colonos ingleses tiveram, aqueles que vieram a bordo lá do Mayflower, chegaram e fundaram a colôniazinha de Plymouth, né? A ideia dos puritanos que estariam fugindo das perseguições religiosas da Europa. Era mais ou menos isso que o almirante Coligny queria com essa expedição aí do Villegagnon para criar uma colônia na América. Então, 5 anos depois, tudo preparado, os franceses chegam em 1555 na Baía de Guanabara. Né? Os franceses, eles vêm então de Cabo Frio, e Cabo Frio passa a ser então o centro ali dos franceses, porque eles, aliados dos índios tamoios, né, eles chegam ali de Cabo Frio e vêm em direção
a Baía de Guanabara. Em 1555, eles ocupam uma pequena ilha aqui na entrada da Baía de Guanabara, que vão chamar de França Antártica, né? Só que nesse momento é justamente o momento em que está tendo uma guerra dos paulistas, né, e os índios guaianazes aqui tupiniquins contra os tamoios, né? Então os tamoios aliados dos franceses e os guaianazes aqui aliados dos portugueses nesse conflito. Quando os franceses tomam essa ilha e fundam aqui a França Antártica, o governo de Portugal decide nomear um novo governador-geral para o Brasil, com o objetivo de vir para o Brasil e expulsar os franceses. Eu estou falando de Mendes Sá. Mendes Sá foi nomeado governador-geral do Brasil, o terceiro governador-geral do Brasil, né, substituindo o Duarte da Costa, e ele vem com a missão mesmo de expulsar os franceses. Ele chega e logo se instala onde? No Colégio dos Jesuítas da Bahia. E lá do Colégio dos Jesuítas da Bahia que ele organiza, junto com Manuel da Nóbrega, o padre jesuíta, junto com Anchieta, que através de correspondências, Anchieta já estava lá em São Paulo, junto com os paulistas, né? Então, junto com os jesuítas, vejam então a importância dos jesuítas nesse processo, o Mendes Sá organiza então a expedição para lutar contra os franceses e expulsar os franceses da Baía de Guanabara. O Mendes Sá chega em 1557, os franceses já estavam há 2 anos na França Antártica, né? Em 1560 é que Mendes Sá chega até a França Antártica. Nesse meio tempo aí, de 5 anos de existência da França Antártica, houve conflitos entre os próprios franceses na administração dessa nova colônia, né? Conflitos, obviamente, religiosos. Afinal de contas, né, o chefe da expedição colonizadora, né, o Villegagnon, era católico, né, a França, um país católico, e havia ali a presença dos protestantes huguenotes, representados pela figura do militar, do Coligny, né, do almirante Coligny. E ele começa a haver conflitos, porque o chefe da expedição, o Villegagnon, ele queria impor umas regras aos colonos, e regras religiosas, né? A questão do casamento entre colonos e indígenas, né? A questão do sacramento, das leis da igreja, enfim. Isso foi motivo para conflitos entre os próprios colonos, que acabou desencadeando um conflito sério, que levou à morte de vários protestantes calvinistas, e fez com que o rei da França chamasse o Villegagnon para a França, para Paris, para prestar esclarecimentos. Nesse momento, então, a colônia francesa, a França Antártica, se encontrava meio que desprotegida. Foi justamente aproveitando a ausência do Villegagnon que o Mendes Sá consegue invadir a ilha, consegue invadir a fortaleza que havia sido construída na ilha nesses 5 anos e toma conta da ilha, o que não quer dizer que os franceses tenham sido totalmente expulsos, né? Mas a França Antártica, a colônia francesa, não existia mais. E isso é o ano de 1560. Agora os franceses não estão mais na Baía de Guanabara, mas estão no continente, né? E os seus navios estão também aqui pelo litoral. Então foram muitas batalhas navais entre navios portugueses e navios franceses aqui pela Baía de Guanabara, fora a guerra dos indígenas que continuava acontecendo aqui, né? Inclusive, nós estamos falando aqui de 1560, em 1563, o jesuíta José de Anchieta conseguiu negociar aqui uma trégua, ele estava aqui nessa região aqui de Ubatuba, e ele consegue negociar uma trégua, um acordo de paz entre os portugueses de São Paulo, né, e os tamoios. E nesse acordo, né, ficou estabelecido que os colonos de São Vicente, os portugueses, iriam libertar os tamoios que haviam sido aprisionados e escravizados nessa guerra. O que foi cumprido a princípio, né? Isso diminuiu os conflitos nessa região, garantiu um ganho para os portugueses, que conseguiram avançar mais nesse processo, né? E foram tomando conta da região, mas logo depois essa trégua foi desfeita porque os tamoios voltam a se rebelar contra os portugueses. Nesse momento, o Mendes Sá retorna para Salvador, afinal de contas ele era o governador-geral da colônia, né? Então ele retorna para Salvador, o Mendes Sá, e deixa um parente seu, um sobrinho, o Estácio de Sá, incumbido de continuar o processo de expulsão dos franceses e de fundar ali uma cidade para demarcar a presença portuguesa colonizadora naquele ponto estratégico, né, de entrada ali na Baía de Guanabara. Então o Mendes Sá consegue finalmente derrotar
os tamoios e expulsar os franceses. Como isso foi possível? O Mendes Sá contou com o apoio de um outro grupo indígena, de uma outra nação indígena, só que era inimiga desses grupos tamoios. Inclusive não há um consenso sobre a origem desse grupo. Alguns dizem que eles habitavam essa região antes dos tamoios e foram expulsos pelos tamoios e por isso se alojaram no Espírito Santo e teriam vindo para cá justamente nesse momento da guerra contra os franceses, trazidos por Mendes Sá e Estácio de Sá para ajudar na luta, né? Outros já dizem que eles já habitavam essa região no entorno da Baía de Guanabara. Eu estou me referindo aos Temiminóis, né? Um povo indígena liderado por Araribóia. Araribóia e os seus Temiminóis foram fundamentais para que Estácio de Sá conseguisse vencer os tamoios e expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Eles conseguem, então, ocupar aqui o Morro Cara de Cão, que é um morro que é junto ao Morro do Pão de Açúcar, né? Ali eles montam uma pequena fortaleza, o Estácio de Sá, né? E ali ele funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Os franceses são expulsos 2 anos depois, em 1567. E aí sim, após a vitória contra os franceses, né, o Estácio de Sá funda a cidade aqui e doa toda essa área aqui que corresponde a Niterói, né, a Ilha do Governador, também no meio da Baía de Guanabara. Toda essa área é doada ao Araribóia e aos índios Temiminóis como uma grande sesmaria, que vai pertencer aos Temiminóis durante muito tempo, até que os portugueses também tomem esse lugar no futuro e fundem a cidade de Niterói. Mas é o que acontece aqui, então, em 1567. Os franceses são expulsos, os tamoios são derrotados, a cidade do Rio de Janeiro é fundada, né? Depois a sede da cidade é transferida para o Morro do Castelo, aqui na região do centro, morro que não existe mais, né? E lá é fundada a Fortaleza de São Sebastião e, junto da Fortaleza de São Sebastião, um colégio jesuíta. O Colégio Jesuíta do Rio de Janeiro, do Morro do Castelo. Esse episódio nos mostra, em primeiro lugar, que até a metade do século XVI os portugueses não haviam conseguido se firmar, né, ainda como os colonizadores absolutos. Né? A gente tinha a presença de franceses, de estrangeiros na Baía de Guanabara e em outros pontos do litoral. Segundo lugar, né, nos permite ver as estratégias, né, tanto as estratégias de domínio, né, quanto as estratégias de defesa, né, de europeus e indígenas nesse momento conturbado de início da colonização. Outro ponto, os conflitos em torno da mão de obra dos cativos indígenas, né? Ou seja, como não havia comércio de escravos, de cativos indígenas por parte das lideranças indígenas, era necessária a captura e a guerra. Então era um momento de constantes guerras entre os indígenas, das quais os portugueses se aproveitavam. Né? Essa quantidade de guerras, isso gerava um contexto que impedia, que atravancava, era um obstáculo para o desenvolvimento da colônia, para a criação dos engenhos. Né? Isso é um outro ponto que a gente observa. E, por fim, a importância dos jesuítas no processo de colonização, negociando com os indígenas, articulando com os portugueses a defesa do território, enfim. Então, eles ocupam um papel central nesse processo todo. Né? A partir desse momento, então, após a expulsão dos franceses, estamos avançando aí para a segunda metade, já indo para o final do século XVI, né? A partir desse momento, com a presença cada vez mais forte, né, dos jesuítas nas decisões, nós estamos entrando aqui também num novo momento da história de Portugal. Né? O rei Dom João III havia morrido, né, e o herdeiro do trono era um menino de 3 anos de idade, né, o Dom Sebastião, que assume o trono aos 3 anos de idade, né, que na verdade regido pela mãe, Dona Catarina, né, da Áustria. E nesse momento aí, em 1565 e 1567, a regência estava na mão justamente do tio, né, do cardeal Dom Henrique I. Então o rei de Portugal, na verdade, né, quem governava Portugal era agora um cardeal católico muito próximo ao Papa e à Cúria Romana, e com isso os jesuítas passam a ter ainda mais prestígio, né, na atuação colonial. Por isso a cidade criada ali por Estácio de Sá vai se chamar São Sebastião, do Rio de Janeiro, em homenagem ao rei Dom Sebastião. Nesse momento, então, aí, já caminhando para o final do século XVI, começam a surgir, a partir do governo Mendes Sá, no governo geral, começam a surgir medidas buscando regulamentar
a exploração do trabalho indígena. Medidas essas orientadas pelos padres jesuítas, né? A partir desse momento só era possível escravizar indígenas por dois caminhos, de duas formas, né? Através dos resgates, que era, na verdade, a ideia de resgatar os prisioneiros indígenas, né, das guerras entre os próprios indígenas, ou seja, índios prisioneiros de índios que estavam destinados à morte, né? Eram chamados índios à corda, que estavam amarrados, né, prisioneiros amarrados para serem mortos, às vezes mortos em rituais antropofágicos, né, onde se comia a carne dos prisioneiros inimigos, né? Então, já que esses indígenas seriam mortos, né, pelas tribos rivais, os portugueses poderiam escravizá-los, estariam resgatando dessa morte, né, e seriam então cativos, escravos, por um período de 10 anos. Depois desses 10 anos, eles deveriam ser libertados, o que não acontecia, obviamente, né? E a outra forma de explorar o trabalho indígena era através dos aldeamentos, que era a forma que os jesuítas atuavam, né? O que eram os aldeamentos? Também eram chamados de descimentos. Era fazer descer das regiões mais para o interior, mais afastadas do litoral, das áreas de Planalto, Serra e etc., trazer de lá os indígenas. Eles estão sendo capturados lá, né? Mas não estão sendo escravizados. Eles estão sendo trazidos para o litoral, descendo para o litoral, onde eles vão viver em aldeias próximas às áreas de colonização, próximas às áreas de engenho, próximas às vilas dos colonizadores. E qual é a ideia dos jesuítas? Os jesuítas, fazendo esse processo de aldeamento, eles estariam possibilitando a cristianização desses indígenas e estariam introjetando nesses indígenas a cultura ou o modelo de civilização que esses colonizadores julgavam o correto, né? A colonização cristã europeia. Aqui a gente vê, por exemplo, uma planta de um desses aldeamentos indígenas, dos jesuítas. Essa foi uma prática não só dos jesuítas portugueses, como dos espanhóis. Aliás, de uma forma muito mais intensa e eficaz, foi realizada pelos espanhóis com os índios Guarani, por exemplo, no sul da América do Sul, na região ali da Bacia do Plata, que era a área toda de colonização espanhola, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, vocês devem se lembrar. Então, aqui a gente vê um projeto, né, de aldeamento, além de impor uma disciplina através dessa arquitetura aqui, que montava um modelo de sociedade completamente diferente, né? Aqui os indígenas passariam pelo processo de aculturação, né? Os jesuítas aprendiam a falar a língua dos diferentes grupos indígenas ali, né? E através da própria língua deles, eles iam ensinando o português e também o catecismo, músicas religiosas, ensinava música, o canto, né? Os hábitos cristãos de se vestirem, a questão da monogamia, do casamento e etc. Então esses índios, eles vão se cristianizando e, além disso, eles vão aprendendo também trabalhos, né? Eles vão aprendendo a desenvolver trabalhos artesanais, eles vão aprender, por exemplo, a construir tijolos, telhas nas olarias, né? Eles vão... Alguma dessas aldeias possuem seus próprios engenhos de açúcar, né? E também a prática da agricultura, para abastecer, e esse era o argumento principal dos aldeamentos, né? Os aldeamentos próximos às vilas e próximos aos engenhos dos colonos iam fornecer gêneros alimentícios para os engenhos, para as vilas, etc. Esse exemplo que eu mostrei aqui é um exemplo de um aldeamento jesuíta espanhol, tá? Que os espanhóis chamavam de reduções, né? Redução no sentido de unir todos os indígenas de diferentes grupos numa única aldeia, num único grupo, e redução também tem um sentido de recondução, ou seja, de cristianização desses indígenas, né? Essa é a redução de São Miguel, e aqui essa maior, né, esse projeto bem maior aqui é da redução de São João Batista, ambos localizados numa região que atualmente pertence ao estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Essas reduções, ou missões, ou aldeamentos, né, elas cumpriam então esse papel importante num contexto de expansão da fé católica, num contexto de reforma
religiosa, de contra-reforma católica, né? Mas também gerava conflitos. Ela promovia o processo de aculturação, mas gerava conflitos entre os colonos e os jesuítas, né? Porque os colonos, com esses aldeamentos, os colonos não poderiam mais escravizar esses indígenas. Justamente esses indígenas que começavam a se tornar uma mão de obra muito interessante, porque eles aprendiam as funções, eles aprendiam a trabalhar com agricultura, tudo isso nesse processo de aculturação, falavam o português, mas estavam a serviço dos padres jesuítas, que acabavam por utilizá-los como mão de obra, enquanto os colonos não podiam. Então nós vamos ver, a partir desse momento, muitos conflitos entre colonos e jesuítas, né? E os jesuítas começam a ser vistos, então, como aqueles que estão protegendo os indígenas contra o processo de escravização promovido pelos colonos. Já os colonos acusavam os jesuítas de explorarem o trabalho desses indígenas e eles não podiam fazer o mesmo. Diante, então, desse conflito, que era mais um obstáculo para o desenvolvimento da colônia, o governo português decide, então, acabar definitivamente com a escravização de indígenas, né? Definitivamente não. Aqui em 1570 é publicada então uma carta régia do rei de Portugal, Dom Sebastião, mas na verdade do regente, né, o cardeal Dom Henrique, né, proibindo o cativeiro indígena, exceto por meio de guerras justas. O que seriam então essas guerras justas, né? No caso de os grupos indígenas invadirem um engenho, invadirem uma vila, né? Então nesse sentido, seria justificável uma guerra de defesa dos colonos contra a atuação dos indígenas, desde que fosse autorizado, né, fosse permitido pelas autoridades do reino aqui na colônia. Então começa a ocorrer muito processo de escravização indígena, que os jesuítas vão chamar de ilegais, né? Nas cartas dos jesuítas para o governo de Portugal, era muito comum as queixas, né, de que a maioria dos cativos são cativos ilegais, etc, etc. Então esse conflito ele se estende e ele ultrapassa, né, o século XVI e avança para o século XVII. Né? Então veja, a questão da escravidão indígena, ou da escravidão, do uso do trabalho indígena, ele começa a ser visto como um problema pelas autoridades portuguesas, tem essa atuação dos jesuítas, mas o que impede mesmo o avanço ou a continuidade da escravização indígena como a mão de obra fundamental, primordial, mais importante da colonização, são alguns aspectos. Primeiro, a ausência de um sistema de comércio de escravos indígenas. Né? Não havia nem como distribuir esses escravos pela colônia, porque a navegação de cabotagem, ou seja, navegar pelo litoral da América Portuguesa de um ponto a outro era proibido, né? Não era permitido, justamente para não haver circulação de colonos por regiões diferentes da colônia. Então isso dificultava a existência de uma rede de escravos indígenas. Outra coisa era que o processo de escravização indígena era um processo de guerras, né? Então a colônia vivia o tempo inteiro em guerras. Isso atrasava o desenvolvimento da produção açucareira, a montagem dos engenhos, etc., porque era um contexto de guerra permanente. Né? Então isso também era um outro problema. Ainda um outro problema é a questão da mortandade indígena, não só nessas guerras, mas também por doenças. Inclusive esses aldeamentos acabaram sendo a principal causa da morte de indígenas a longo prazo na região litorânea. Tanto que os próprios jesuítas vão abandonar esses aldeamentos no litoral e vão começar a avançar mais para o interior, né, pela região amazônica. Isso nós vamos ver em outro momento. Né? Mas tem um historiador que fala que esses aldeamentos eles foram responsáveis pela unificação microbiana do mundo. Né? O historiador Luiz Felipe de Alencastro ele fala isso no livro dele sobre a escravidão. Né? Unificação microbiana do mundo. Porque veja, os nativos sul-americanos eles eram muito vulneráveis, né? Eram isolados geneticamente falando. Né? Tem estudos que mostram que os índios da América do Sul só possuíam sangue tipo O, né? Não tinha sangue tipo A aqui na América do Sul, por exemplo. Né? Havia uma diversidade genética muito pequena, eles eram muito suscetíveis às doenças vindas de outro continente, porque nunca havia tido contato,
né? Então, imunologicamente eram muito frágeis, né? Então, doenças como a tuberculose e a varíola, que foram as mais mortais de todas, né? Matavam centenas de milhares em pouquíssimo tempo. A rubéola, lepra, catapora, sarampo, além das DSTs, né? Das doenças sexualmente transmissíveis, ou doenças venéreas, como eram chamadas. A sífilis e a gonorreia. Matou muita gente também, além de provocar a esterilidade feminina. Então começa a diminuir também as taxas de nascimento. Então o declínio da população indígena também foi um outro fator que dificultou a escravização dos indígenas, né? Então é por isso que a gente começa a perceber um aumento da utilização da mão de obra de escravos africanos nesse momento.